Ora, boa tarde a todos. Vamos então Ela disse-me que já estava. Vamos então dar início a esta reunião e vamos continuar a reunião anterior, pegando para a apresentação do projeto de revisão constitucional do PCP, a deputada Alma Ribeira. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O PCP considera indesejável este processo de revisão constitucional. Perante os problemas que o nosso país atravessa, perante as dificuldades cada vez maiores que os portugueses sentem no seu dia-a-dia, com a perda do seu poder de compra, com o aumento do preço dos bens essenciais e com as dificuldades no acesso a serviços públicos e à efetivação de direitos fundamentais ao trabalho com direitos, à saúde... Só um minuto. Assim não conseguimos ouvir a senhora deputada, que a sala é grande, a porta aberta e que deve estar, porque... senão isto fica muito... Pedir a todos um bocado de silêncio, está bem? Muito obrigada. Eu, em retaliação, vou começar de novo. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PCP considera indesejável este processo de revisão constitucional perante os problemas que o nosso país atravessa, perante as dificuldades cada vez maiores que os portugueses sentem no seu dia-a-dia, com a perda do seu poder de compra, com o aumento de preços dos bens essenciais e com as dificuldades no acesso aos serviços públicos e à efetivação de direitos fundamentais ao trabalho com direitos, à saúde, à educação, à justiça, à habitação, à segurança social ou à cultura, o que se afigura essencial é que a Constituição seja efetivamente cumprida, não que seja revista. Temos a firme convicção de que este país precisa de recuperar um rumo de transformação social que a Revolução de Abril inaugurou e que a Constituição verteu primeiramente em lei. Quem vive do seu trabalho e do seu esforço neste país compreende que o que é preciso é cumprir direitos constitucionais, não cerceá-los ou adulterá-los. O que é preciso é ir mais longe no que a Constituição consagra de direitos: à habitação, à saúde, à educação, à proteção social, à cultura, ao desporto, a um ambiente ecologicamente equilibrado. Fazer destes direitos realidades. O que o país necessita não é de ideias velhas e pequenas, precisa é de garantir que são concretizados e respeitados os direitos dos trabalhadores, dos reformados, das crianças e, sublinho, dos jovens. Precisa de criar condições para uma efetiva igualdade, combatendo o racismo, a xenofobia e todos os tipos de desigualdades e discriminações, como as que vitimam as mulheres, as discriminações em função da orientação ou características sexuais, tal como a Constituição prevê. É prioritário para que este país se cumpra fazer valer o projeto que a Constituição comporta, de um país soberano, desenvolvido, democrático, de respeito e efetivação dos direitos e liberdades fundamentais, de participação popular na vida democrática nacional, de um país que desenvolve as suas relações internacionais a partir de uma política de paz, de amizade e cooperação entre os povos. Estas são as verdadeiras prioridades relativamente à Constituição, por mais que haja a tentação de animar questões laterais, para não falar sobre o que mexe com a vida do povo português. Mas isso que determina a realização de cada cidadão deste país, essas são as questões que não podem ser ignoradas ou secundarizadas, e o PCP empenhar-se-á nesse objetivo. No momento em que se agudiza a crise económica e social e em que avançam novas e gravosas ameaças contra os interesses do país e os direitos do povo e dos trabalhadores, o PCP tudo fará para que este processo de revisão constitucional não sirva para desviar atenções da gravidade das opções que estão a ser tomadas e continuará a dar primazia ao combate às medidas e políticas lesivas do povo e do país em curso e a apresentar propostas que corporizam a alternativa política que propõe ao povo português. O PCP considera que este processo de revisão constitucional é não apenas desnecessário, como condenável pelos seus propósitos de subversão do regime democrático constitucional. O que se lamenta é que, perante mais um processo de revisão aberto pelo Chega, que não esconde a sua hostilidade aos princípios basilares do regime democrático constitucional, o PS e o PSD, partidos de quem depende a aprovação de qualquer alteração constitucional, aceitem credibilizar esse processo em vez de o rejeitar liminarmente. Neste quadro, porém, o PCP não se eximiu de assumir de pleno as suas responsabilidades e de intervir neste processo com o seu próprio projeto de revisão constitucional. Um projeto de revisão que vai no sentido do aprofundamento do projeto que a Constituição continua a consagrar de uma democracia em sentido amplo, nas suas dimensões política, económica, social e cultural, de um caminho de desenvolvimento para o país baseado no combate às desigualdades e injustiças sociais e não de materialização na lei fundamental da política de direita e do revanchismo contra as conquistas de Abril, que marcam o tom deste processo de alteração constitucional quando visto a partir das opções de quem sustenta a política de direita.
O PCP intervirá, a partir do seu próprio projeto, no sentido de defender os valores de Abril e aprofundar o projeto de futuro que a Constituição comporta, opondo-se a concepções que visam a imposição de retrocessos e a liquidação de direitos no plano constitucional. O projeto de revisão constitucional que o PCP apresenta tem o sentido não apenas de defender, mas também de melhorar e aperfeiçoar a Constituição, seja recuperando disposições fundamentais, entretanto alteradas em sentido negativo, seja avançando com propostas inovadoras visando enriquecer o texto da lei fundamental. No tempo destinado a esta intervenção, procurarei enunciar telegraficamente 45 propostas constantes do projeto do PCP. A eliminação das normas que permitem a sistemática transferência da soberania nacional para as instituições da União Europeia e que admitem a prevalência das normas emanadas da União Europeia sobre o direito interno, incluindo a própria Constituição. A exigência de parecer vinculativo da Assembleia da República para que o Estado português se vincule na União Europeia em matérias da sua própria competência. A eliminação da subordinação da Constituição portuguesa à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, garantindo a plena competência dos tribunais portugueses para o julgamento em Portugal de crimes contra a humanidade. A constitucionalização do Conselho Consultivo das Comunidades Portuguesas. A garantia dos direitos fundamentais dos imigrantes. A garantia do direito de voto dos cidadãos estrangeiros em eleições autárquicas, eliminando a atual exigência de reciprocidade. A garantia de que o acesso à justiça e aos tribunais não possa ser condicionado ou denegado pela sua onerosidade ou por insuficiência de meios económicos. A criação de um recurso constitucional de amparo junto do Tribunal Constitucional contra quaisquer atos ou omissões de poderes públicos que lesem diretamente direitos fundamentais. A fixação dos mandatos do Procurador-Geral da República, do Provedor de Justiça e do Presidente do Tribunal de Contas em 6 anos não renováveis. A eliminação da possibilidade de aplicação de prisão disciplinar aos militares em tempo de paz. A reposição da inviolabilidade do domicílio à noite, salvo em situação de flagrante delito. A retoma da proibição da extradição de cidadãos nacionais, bem como de cidadãos estrangeiros, nos casos em que se apliquem nos países de destino apenas de prisão perpétua ou de duração indeterminada. A constitucionalização do direito dos jornalistas a não praticar atos profissionais contrários à sua consciência. O alargamento do direito de petição aos órgãos das autarquias locais. O reforço do direito à contratação coletiva e a proibição da caducidade automática das convenções coletivas de trabalho. A valorização do salário mínimo nacional de forma real. A redução progressiva do horário de trabalho sem perda de direitos. A especificação de garantias especiais da retribuição dos trabalhadores. A consagração do direito à estabilidade dos vínculos laborais. A garantia de vínculo público de nomeação dos trabalhadores da administração pública. A garantia do caráter público, universal e solidário da segurança social. A valorização das pensões e reformas e a proteção dos direitos adquiridos em matéria de segurança social. A constitucionalização de um rendimento mínimo de subsistência a todos os cidadãos. A gratuitidade dos cuidados de saúde, através de um Serviço Nacional de Saúde universal, geral e gratuito. A gratuitidade do acesso à educação pré-escolar e a todos os graus de ensino. A substituição da referência a menores por crianças e jovens, de acordo com os instrumentos de direito internacional relativos à proteção das crianças e jovens. A proteção da casa de morada de família contra despejos. A consagração inovadora do direito de todos os cidadãos à água e ao saneamento básico. A introdução de um artigo inovador sobre a política de pescas e do mar. A garantia constitucional de soberania e segurança alimentares. A consagração de defesa do mundo rural. A atribuição ao Presidente da República de competências na área dos serviços de informações. A possibilidade de submissão a referendo da aprovação de convenções internacionais, salvo quando relativas à paz e à retificação de fronteiras. A intervenção obrigatória do Governo, da Assembleia da República e do Presidente da República na decisão de envio de forças militares para o estrangeiro. A eliminação da possibilidade de diminuição do número de deputados da Assembleia da República, bem como da possibilidade de existência de círculos uninominais. O alargamento das matérias incluídas na reserva de competência da Assembleia da República. A eliminação da exigência de maiorias qualificadas de 2/3 para a designação de titulares de órgãos externos por parte da Assembleia da República, acabando com os bloqueios institucionais decorrentes da falta de acordo entre PS e PSD. A elevação das leis das finanças locais e das finanças das regiões autónomas à categoria de leis orgânicas. A consagração da possibilidade da Assembleia da República suspender a aplicação dos decretos-leis do Governo quando submetidos à apreciação parlamentar. O reforço da autonomia do Ministério Público. A audição dos partidos representados nas Assembleias Legislativas das regiões autónomas para a nomeação e exoneração do representante da República.
a aplicação do regime de incompatibilidades e impedimentos da Assembleia da República e do Governo às Assembleias das Regiões Autónomas e aos Governos Regionais, a garantia da eleição direta das câmaras municipais, a eliminação da exigência de referendos para a criação das regiões administrativas, a consagração da natureza civil de todas as forças de segurança e a eliminação das restrições constitucionais ao direito à greve dos seus profissionais. Senhores deputados, depois de enunciar estas principais questões, queremos reafirmar que é na afirmação, que é na valorização daqueles que são os valores que Abril comportou na Constituição, que se encontram as soluções para o futuro do país, não em sentido contrário. E será em sua defesa que o PCP intervirá neste processo de revisão constitucional. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado Alma Rivera. E passamos de imediato a palavra ao projeto de revisão constitucional Novos Direitos, Solidariedade e Clima, uma Constituição para o século XXI, do Bloco de Esquerda, passando a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento na sua pessoa todas as senhoras e senhores deputados e queria começar por dar nota de que este processo de revisão constitucional não era para nós uma urgência. Quem está com uma grande perda de poder de compra face ao aumento dos preços não vê na revisão constitucional uma prioridade para a sua vida. Quem vê o abuso dos preços na energia, de bens essenciais, não vê na revisão constitucional uma urgência para o seu dia-a-dia. Quem sente o salário a empobrecer e a durar cada vez menos tempo, à medida que o mês dura cada vez mais tempo com menos salário, não vê na revisão constitucional uma urgência para a sua vida. Quem está com dificuldades em aceder ao mercado da habitação porque não se consegue emancipar, não consegue sair da casa dos pais, não consegue, fruto, por exemplo, de um divórcio, sair da casa porque não encontra uma nova habitação, aqueles e aquelas nossos concidadãos que vivem na rua porque, apesar de terem o salário, não conseguem pagar o direito à habitação, não veem na revisão constitucional uma prioridade e uma urgência para as suas vidas. Então, porquê é que estamos agora a discutir esta revisão constitucional? Porque, de uma forma, a nosso ver, absolutamente inexplicável, PSD por um lado, PS por outro, quiseram dar cobertura a uma iniciativa do Chega para rever a Constituição da Assembleia da República. A Constituição da República Portuguesa, perdão. Esta escolha é uma escolha que ajuda à normalização da extrema-direita. E se o PSD o faz com a intenção de poder ter no futuro uma ponte para uma qualquer possibilidade de governação, do lado do Partido Socialista é uma irresponsabilidade que não tem nenhum tipo de reconhecimento da internacionalidade. Não tínhamos que discutir uma revisão constitucional nesta sessão legislativa ou nesta legislatura enquadrada por uma iniciativa de um partido de extrema-direita. Não tínhamos que discutir, como vamos discutir aqui há algumas semanas, a prisão perpétua, porque não haveria, se não tivesse seguido PSD e PS a iniciativa do Chega, este debate nesta Comissão. Não teríamos que discutir o recurso a tratamentos químicos punitivos, porque não teria lugar se não tivessem dado cobertura à extrema-direita. Não teríamos que discutir, por exemplo, a eliminação do princípio da presunção de inocência, pelo qual o próprio Partido Socialista tantas vezes se bateu nesta Assembleia da República, se não tivessem dado cobertura à proposta da extrema-direita. Não teríamos que discutir restrições ao direito de asilo se não tivessem dado cobertura à vontade da extrema-direita. E não teríamos que discutir os preconceitos do tal novo dever de trabalhar se não tivesse sido, por vontade do PSD, de forma utilitária, e por vontade do PS, também de forma utilitária, dado cobertura à extrema-direita para haver este debate. A pergunta que todas e todos estão a ouvir em casa devem fazer e que merece uma resposta é: sim, havia alternativas. O Chega, como no passado já ficou sozinho a discutir uma revisão constitucional, poderia ter sido repetido esse processo neste momento e num outro contexto, sem estas propostas que intoxicam o debate, poder-se ter um debate digno, democrático, dentro do quadro do Estado de Direito que o Chega não respeita. E por isso, desse ponto de vista, quando se fala na resposta à extrema-direita, a tática da extrema-direita é clara, só não vê quem não quer. Mas também é daqueles que lhe dão guarida,
Porque quem a normaliza, como está a acontecer com esta revisão constitucional, não pode dizer que não foi avisado, que não sabia o que ia e que tomou uma atitude de ânimo leve. Isso no futuro, cá estaremos para assumir cada uma das suas responsabilidades e eu peço que não se esqueçam daquelas que cada um e cada uma de vocês têm e dos vossos partidos também nesta matéria. Tendo sido aberto o processo de revisão constitucional, tendo PS e PSD dado sequência a este processo, o Bloco de Esquerda entendeu dever também contribuir para um debate que iria existir de qualquer das formas, porque a partir do momento em que PS e PSD entraram neste processo, o debate iria existir e com isso trazer as nossas propostas de revisão constitucional. Sobre essa matéria, queria começar por aquilo que é para nós, o mais fundamental, o combate a todas as formas de discriminação e registar que incluímos aquelas que nos parecem ser melhorias face à lei constitucional atual. Reforçar na forma como é indicado a discriminação de género, o combate à discriminação por pertença étnica ou racial, o combate à discriminação por deficiência ou por estado de saúde. No que toca a deveres e direitos fundamentais, e em particular a direitos políticos, nós queríamos realçar a necessidade da nossa lei incorporar de uma forma mais abrangente aqueles que atualmente já contribuem para o nosso país ficar melhor. E por isso, darmos capacidade eleitoral ativa e passiva para a eleição para a Assembleia da República dos imigrantes que estão no nosso país e que nele fazem a sua vida. Dar a garantia de que os jovens que saem à rua pedindo a possibilidade de participar na construção democrática do seu país tenham também o direito ao voto. E por isso propomos que o direito de voto seja passado para a idade dos 16 anos. Introduzimos algo que é fundamental para a atualidade e para os tempos futuros, que é a criação da formulação do Estatuto do Refugiado Climático e a capacidade da nossa Constituição dar cobertura também ao debate do nosso tempo, que é de responder, de incorporar como um dos valores fundamentais da nossa sociedade a justiça climática, o combate a todos os atropelos, à insustentabilidade do nosso modelo de desenvolvimento e a garantia, quer nacional, quer nos pontos internacionais que o nosso país possa fazer, de estar ao lado daqueles que defendem uma resposta a este caos climático e um mundo mais sustentável. Consideramos essencial, já o fizemos em revisões anteriores, que seja permitido aos militares o acesso à senhora Provedora de Justiça, no caso é uma senhora atualmente, mas ao Instituto, à figura do Provedor de Justiça, um direito absolutamente incompreensível porque ainda não é atualmente permitido a estes militares. Queremos introduzir também, no que toca a matérias fundamentais de direito, os direitos dos trabalhadores à contratação coletiva, ao alargamento da proteção no emprego e à proteção dos trabalhadores especialmente vulneráveis, mas também alargar e especificar direitos no que toca ao direito fundamental, como é o da habitação e, em particular, na defesa desse direito sobre o mercado que, neste momento, está mais virado para a especulação. E incorporar um conjunto de direitos de construção da nossa sociedade, quer direitos de serviços públicos essenciais, transportes, energia, etc. Reforçar aquela que é a pretensão de todas e todos os democratas que consideram que a escola pública é fundamental, é que ela deve ser gratuita em todos os graus de ensino. Reforçar um outro pilar do Estado Social, que é o Serviço Nacional de Saúde, com a sua valorização, enquanto reforço na sua valia constitucional, mas também incorporar-lhe a vertente da proteção da saúde mental, que ainda não tem essa salvaguarda constitucional. Uma das temáticas que consideramos fundamental e que creio pode fazer o seu caminho ao longo destes debates na Comissão, prende-se com a consagração do bem-estar animal enquanto elemento constitucional a ser salvaguardado, com isso respondendo a que são decisões para nós um pouco incompreensíveis, mas dentro do espaço de soberania do Tribunal Constitucional, que atropelam os direitos ao bem-estar animal, por um lado, e por outro lado, às leis que desta Assembleia da República saíram para a condenação e criminalização dos maus-tratos sobre animais. E queria reforçar ainda nesta vertente dos direitos e deveres fundamentais dois aspectos. Um primeiro relativo à salvaguarda de um direito à vida independente das pessoas com deficiência
E um segundo, que não lhe está anexo, mas que lhe é próximo, à criação do Serviço Nacional de Cuidados, na garantia que este valor maior que é, quer, por um lado, a independência da vida humana, quer, por um lado, o respeito pelo apoio em todas as facetas da nossa vida e em todos os períodos da nossa vida, possa ser salvaguardado também do ponto de vista constitucional. No que toca à organização económica, propomos enquadrar nesta revisão constitucional um conjunto de matérias que são fundamentais na construção da sociedade como a temos atualmente e que ficam reforçadas ainda pelas alterações internacionais que temos assistido. Por um lado, adotar uma política nacional de energia que tem quer uma vertente ambiental, de preservação de recursos, quer uma vertente de soberania na salvaguarda face a alterações internacionais que, como vemos na guerra da Ucrânia, não são meramente hipóteses, são realidades. Aspectos relativos à forma como se distribui a riqueza no nosso país. Por um lado, alargar os bens que são pertencentes ao domínio público, com isso reforçar a capacidade, quer democrática, quer de retorno para a sociedade dessa mais-valia desses bens. Por outro lado, garantir que a distribuição de rendimentos se faz com base em leques salariais de referência e com limites de lucros. Por último, nesta vertente da organização económica, consideramos essencial também algo que é do mais basilar, é que se reforce a participação dos trabalhadores na gestão das empresas. Queria terminar esta intervenção de exposição da nossa proposta com as vertentes relativas à organização do poder político. Por um lado, excluir algo que nós consideramos que está previsto na Constituição indevidamente, a possibilidade de existir círculos uninominais. Felizmente isso nunca foi materializado em lei, mas essa existência constitucional é uma ameaça face à qualidade da democracia e à representatividade que nós consideramos que a democracia deve ter. Defendemos, para podermos ultrapassar o imbróglio que existe atualmente com a regionalização, a eliminação da obrigatoriedade de referendo para garantir que essa escolha no modelo administrativo para o país pode ser alcançada sem esse entrave que foi deliberadamente criado para impedir que a regionalização se materializasse. E queria terminar com, nesta vertente destes direitos de organização de poder político, com as propostas para uma nova autonomia regional. Nós acreditamos que, estando Portugal num período e num contexto muito diferente daquele que existiu nos anos 70, estando agora as autonomias também num grau de maturidade muito diferente, faz sentido nós darmos um passo seguinte, que é de retirarmos de cima da relação constitucional esta certa tutela sempre pré-existente de uma certa dúvida sobre a qualidade das autonomias e sobre o vínculo das autonomias à República. E desse ponto de vista, nós pretendemos conceder o poder de veto ao Sr. Presidente da República sobre os diplomas regionais, conceder também aos grupos parlamentares regionais a possibilidade de requerer, a exemplo que existe na Assembleia da República, ao Governo da República, a apresentação parlamentar de diplomas do Governo regional, reconhecer mais poderes às regiões autónomas, em particular a possibilidade da sua participação política no todo nacional e garantir a criação da figura do provedor de autonomia, que é a tal tutela que atualmente, que substituiria a tutela atualmente existente, que é o dos representantes da República, quer na região autónoma dos Açores, quer na região autónoma da Madeira, acabando com esta espécie de dúvida que a Constituição ainda coloca sobre o vínculo e a identidade das regiões autónomas na relação com o todo nacional. Termino como comecei. Estas são as propostas que nós trazemos porque PS e PSD quiseram dar cobertura a uma iniciativa da extrema-direita. Para nós não é a prioridade do país, não é a prioridade que as pessoas sentem na rua e se tiver sucesso chegar ao final, será uma prenda enorme à extrema-direita que ficará como sendo os autores da 8ª revisão da Constituição da República Portuguesa. Eu creio que PS e PSD devem ponderar muito bem se é isso que querem. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Eu agora vamos fazer uma coisa. Acertamos que hoje era só para... Hoje, e na reunião anterior, só para apresentar os projetos e, portanto, eu percebo, mas como vamos ter tanto tempo a seguir nas próximas reuniões para ideologicamente e praticamente podermos todos... sim, mas estão... Não tem nada a ver com pontos nem com ideologia, tem apenas com ver com a reposição da verdade e na condução dos trabalhos que temos aqui
Eu penso que não é positivo, Sr. Presidente, na apresentação dos projetos, que nós entremos nisto com falsas declarações de cobertura. Isto foi feito tudo dentro do que a Constituição estabelece. O Chega apresentou um projeto de revisão constitucional. Como o Sr. Deputado Filipe Soares sabe, ou devia saber um pouco mais, não há aqui coberturas nenhuma. Há 30 dias para apresentar projetos. E o Bloco de Esquerda deu tanta cobertura a este projeto como o PS e o PSD, visto que apresentou também um projeto de revisão constitucional. O Bloco de Esquerda foi medo. Exato, o Bloco de Esquerda até apresentou primeiro do que os outros. E por isso esta habitual farsa da extrema-esquerda, menorizada nos votos e nas sondagens, tentar depois vir para aqui dizer que houve cobertura do PS e do PSD, é preciso, eu queria só repor isto. O primeiro a apresentar o projeto, a seguir ao Chega, foi o Bloco de Esquerda. Por isso, se algum partido nesta sala foi atrás de uma revisão constitucional, foi o Bloco de Esquerda, que tem uma relação difícil com a verdade, nós já sabemos, mas pelo menos convinha clarificá-la aqui, não é? Sim, dou a palavra ao Pedro Filipe Soares, mas vamos acabar com isto porque a partir da próxima podemos partir a pedra toda. Agora, senão... Sim, Sr. Presidente, vou ser telegráfico. É factual, publicamente validável e verificável que todos os projetos de revisão constitucional, tirando o do Chega, entraram no último dia possível para dar entrada dos projetos de revisão constitucional. A única diferença que existiu entre eles foram umas certas horas que acabaram por dar indicação à ordenação do número dos projetos. Foi também, previamente, em dias anteriores, anunciado, quer por PS, na decorrência de uma reunião no seu órgão dirigente, quer pelo Partido Social Democrata, também na decorrência da reunião de um órgão dirigente, em dias antes queriam dar cobertura a esta postura do Chega. Está entendida a questão. Esta ideia Desculpem fica lá. desmontada pela realidade. Muito obrigado. Eu não vou... Desculpem lá, eu não vou dar a palavra a mais ninguém hoje. Acabou? Vamos passar a palavra ao projeto do PAN, através da Sra. Deputada Inês Sousa Real. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Para o PAN, o Pessoas, Animais e Natureza, a Constituição é um documento que deve ser valorizado como Carta de Direitos Fundamentais, Liberdades e Garantias que é uma trave mestre da nossa democracia, do Estado de Direito Democrático, e entendemos que qualquer revisão constitucional não deve pôr em causa o núcleo essencial da Constituição, ou menos ainda dos direitos fundamentais nela consagrados. É nesse sentido que o PAN entende que não deve existir rupturas, mas antes avanços que sejam progressistas de densificação dos direitos humanos ou de inovação, como é o caso da proteção animal. E num contexto de ascensão de forças populistas antidemocráticas, e os senhores deputados gostem ou não, todos temos o direito à nossa opinião política, que afirmam, inclusivamente dentro do hemiciclo, que querem deitar a Constituição para o caixote do lixo e que não têm pejo em dizer que querem retrocessos em matéria de direitos fundamentais, a revisão constitucional pode e deve ser uma forma de consagrar a irreversibilidade dos direitos conquistados até aqui, seja por uma maioria política circunstancial, seja por uma composição conservadora do Tribunal Constitucional. Aliás, um bom exemplo desta realidade é, infelizmente, a questão da interrupção voluntária da gravidez nos Estados Unidos da América, que, devido a um tribunal conservador, foi posta em causa, alertando-nos para este risco de retrocessos devido a questões políticas circunstanciais. Mais ciente deste risco, inclusivamente em França, neste momento também se discute a consagração constitucional do direito à IGV. Mesmo em Portugal, há neste momento o sério risco da tutela penal dos animais ser posta em causa pelo conservadorismo do Tribunal Constitucional. E o PAN não pode deixar de criticar este facto e deste processo ter sido explotado efetivamente por aqueles que querem fazer ajustes de contas com a democracia e a própria Constituição, e apenas e só porque, tal como já aqui foi referido e subscrevemos, o PS e o PSD assim o quiseram e quiseram dar cobertura a este processo de revisão. E não poderíamos deixar de estar neste debate, tendo em conta que o mesmo era uma inevitabilidade e com um processo de revisão também, com um projeto de revisão constitucional, que visa adequar o texto constitucional ao progresso social, civilizacional, cívico e cultural do país e os desafios que temos pela frente, nomeadamente ao que diz respeito ao combate à crise climática e à proteção animal, designadamente contra todas as formas de maus tratos e abandono. E aqui há uma ressalva que posso fazer. É que há uma emergência social na revisão da Constituição para incluir a proteção animal. Mas essa revisão poderia ocorrer de forma extraordinária, tal como prevê a Constituição, e não num processo ordinário de revisão, e não precisaríamos de ir a reboque desta 8ª revisão, acabar por ter a chancela de uma força política antidemocrática.
Tendo em conta que aqui estamos a debater esta questão, eu peço desculpa, Sr. Deputado, eu não interrompi em momento algum da sua intervenção. Sr. Deputado, Bem, eu não interrompi em momento algum. Eu sei que lida muito mal com a democracia, diálogo mas não, não interrompi em só momento se algum pode- e agradeço também não me interrompa. Os seus deputados só podem falar através da mesa, portanto, vamos à questão. Sr. Presidente, de qualquer das formas, dou nota à mesa de que eu tive o cuidado de ouvir todas as intervenções sem interromper qualquer um dos senhores e senhores deputados e, portanto, agradeço, é o mínimo que se exige em democracia e em respeito pelas mais forças políticas. Tendo em conta que o projeto de revisão constitucional está em curso, o PAN traz uma proposta que assenta em 5 grandes eixos de alteração. Desde logo a proteção jurídica dos animais, a defesa do ambiente, densificando aquilo que já está previsto na Constituição, mas, por outro lado, trazendo também o compromisso com o combate às alterações climáticas, inclusive numa perspectiva não só do direito do ambiente, mas também de justiça intergeracional, a melhoria do sistema eleitoral e o aumento da participação cidadã, o reforço da proteção do direito da igualdade, identidade e expressão de género e ainda o empenho na transparência. Vou procurar focar de forma mais sintética, porque teremos um debate também mais aprofundado de normas ao longo deste processo de discussão na Comissão, mas gostaria de começar pelo primeiro eixo da proteção jurídica dos animais, um tópico com especial importância, atendendo não só aos desenvolvimentos jurídicos mais recentes e que previsivelmente poderão surgir num futuro próximo, mas também à necessidade de, com uma visão progressista, passarmos a incluir os animais não humanos dentro daquilo que é a tutela constitucional. Não seja pelo facto de termos domesticado outras espécies e não estarmos sozinhos no planeta, seja pelos laços afetivos que em particular nos unem aos animais de companhia, seja porque a jurisprudência de forma ampla tem vindo a demonstrar a importância dos animais e a reconhecer a importância dos animais na sociedade. Veja-se, por exemplo, o Acórdão da Relação do Porto de 19 de fevereiro de 2015, que refere e reconhece que constitui hoje um dado civilizacional adquirido nas sociedades europeias modernas o respeito pelos direitos dos animais e considera ainda que é um bem jurídico hoje incontornável, seja também porque resulta claro daquilo que é a jurisprudência e doutrina que os animais têm direitos intrínsecos que não devem ser desprezados pela ordem jurídica. A própria maioria da doutrina e jurisprudência tem encontrado o respaldo constitucional das normas incriminadoras dos maus-tratos, mesmo após as decisões que têm surgido do Tribunal Constitucional e feito questão de afastar a alegada inconstitucionalidade das suas decisões. Inclusive é por via indireta da proteção ao ambiente, no artigo 66, na própria dignidade da pessoa humana, artigo 1º da Constituição, no artigo 67 e no direito à família, ou até mesmo no artigo 13º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que vigora no nosso ordenamento como norma supraconstitucional. Seja como for, e porque temos um problema iminente em mãos de retrocesso no nosso país que vai criar um vazio legislativo bastante preocupante, seja pela erradicação dos fenómenos de violência, seja pela ligação que os maus-tratos a animais têm com a violência praticada contra pessoas, o PAN entende que existe um dever de introduzir na Constituição a proteção e bem-estar animal através de uma norma que expressamente preveja esse dever atribuído ao Estado, mas também pela alteração do artigo 1º da Constituição, passando a considerar também a proteção dos animais e da natureza naquilo que é o reconhecimento do nosso Estado de Direito Democrático. É isso que pretendemos fazer com as alterações propostas, seguindo até já o defendido por outros países, como é o exemplo paradigmático da Alemanha, que desenvolveram normativos de índole constitucional em torno da proteção animal em 2002, quando foi introduzida na Constituição da República Federal da Alemanha e consagrou expressamente os deveres do Estado para com a proteção dos animais. Também a Suíça dispõe no mesmo sentido. E assim, seguindo os bons exemplos destes ordenamentos jurídicos, entendemos que a lei fundamental deve acompanhar este mesmo reconhecimento. Seja o reconhecimento do valor intrínseco dos animais enquanto seres vivos dotados de sensibilidade, acompanhando inclusivamente o estatuto jurídico próprio que esta Assembleia já aprovou em 2016, seja com o dever do Estado de proteger os animais. Recordem ainda que esta proposta vai ao encontro, só no vertido nos acórdãos do Tribunal Constitucional, que refere também que uma sociedade justa e solidária deve consagrar e incluir os animais, seja aquilo que é o entendimento do Sr. Professor Dr. Jorge Miranda, que entende também e encontra respaldo nesta norma para se poder alargar à tutela de proteção aos animais. Em suma, e no que diz respeito à parte da proteção animal, com a presente proposta de revisão constitucional, pretende-se, em primeiro lugar, a sociedade, de facto, uma sociedade justa e solidária que inclua intergeracionalmente o respeito pela natureza e também pelos animais.
Por outro lado, queremos garantir também, no que concerne à defesa do ambiente, a densificação destes conceitos e também o combate às alterações climáticas. Apresentamos, por isso, um conjunto de propostas que visam dar relevância constitucional aos compromissos internacionais assumidos pelo nosso país e que estão em coerência com o que foi alcançado e com o que consta na Lei de Bases do Clima e outras disposições mais recentes, densificando, quer no que diz respeito à proteção animal, quer à proteção ambiental, o direito da ação popular, incluindo o direito de requerer para o lesado ou aos lesados a correspondente indenização. Por outro lado, também, e porque estamos num contexto de emergência climática há menos de 7 anos do ponto de não retorno, é fundamental reconhecer o princípio da estabilidade climática e, de alguma forma, o dever do Estado contribuir com as suas políticas para alcançar essa mesma estabilidade, seja através da redução de emissão de gases com efeito de estufa, tal como decorre da Lei de Bases do Clima, seja através da consagração de um conjunto de novos direitos fundamentais no domínio ambiental, considerando até o princípio da justiça intergeracional, com destaque para o direito ao equilíbrio climático, que seja entendido como o direito à defesa contra os impactos das alterações climáticas e com a garantia de que qualquer pessoa pode exigir, junto das entidades públicas e privadas, o respeito por esse mesmo direito e que as políticas públicas se coadunam, inclusive ao nível do ordenamento do território, dos demais princípios e valores, com estes princípios ambientais. Prevemos também o direito à informação e o acesso à informação ambiental em linha com o que dispõe a Convenção de Aarhus, o direito à participação em procedimentos com vista à tomada de decisão de incidência dos bens naturais e com impacto ambiental, assegurando assim uma proteção reforçada, quer do direito ao ambiente, quer ao clima estável, quer ao equilíbrio climático, sobretudo dos jovens, enquanto geração que será mais afetada com a fatura climática e as consequências que lhe estamos a deixar. Por outro lado, pretendemos também clarificar no conteúdo do direito ao ambiente, vinculando as regiões autónomas e as autarquias locais à sua prossecução, algo que não sucede hoje, perdendo-se até a visão una do território, sem prejuízo do respeito pela autonomia, e inserindo também no âmbito do seu conteúdo e proteção o respeito por estes mesmos valores que acima referi. Pretende-se ainda reforçar a tutela jurisdicional do ambiente e as garantias dos cidadãos aos tribunais no acesso à defesa do ambiente por via da consagração no âmbito destes direitos no acesso à justiça, seja com objetivos preventivos, inibitórios ou ressarcitórios, densificando este regime. Por outro lado, também, tendo em conta a dimensão que a própria pandemia já da Covid-19 nos demonstrou nos fenómenos não só de uma só saúde do ponto de vista da saúde humana e a saúde do planeta, mas também que os fenómenos climatéricos extremos, como foi recentemente o caso das cheias, nos podem vir a demonstrar que possa estar em causa a segurança humana, entendemos que é fundamental atribuir às Forças Armadas competências para a participação em tarefas relacionadas com a proteção do ambiente e da biodiversidade, o que abre a porta para que sejam dadas simultaneamente às Forças Armadas competências de fiscalização de atividades ilegais, em particular captura ilegal de espécies protegidas para travar o declínio da biodiversidade e reconhecendo-se desta maneira também a importância dos oceanos e da biodiversidade marinha. O terceiro eixo de propostas do PAN assenta na melhoria do sistema eleitoral e o aumento da participação cidadã. Não acompanhamos visões populistas que acham que passa por restringir a participação cidadã na Assembleia da República com um reforço da democracia, muito pelo contrário. Devemos incrementar a participação dos jovens, devemos também trazer melhorias ao número dos círculos eleitorais atuais e na sua composição para garantir uma maior participação e representatividade de todo o território. E é nesse mesmo sentido que vão as propostas do PAN. Desde logo, com consagrar o voto aos 16 anos, esta proposta surge por razões de coerência jurídica, já que no quadro jurídico em vigor não lhes é dada a capacidade eleitoral, mas permite-se a um jovem trabalhar, pagar impostos, ter imputabilidade penal, casar, capacidade para perfilhar, interromper a gravidez ou mudar de sexo, e entendemos que também devem poder decidir sobre aquilo que é o seu futuro e o seu destino do ponto de vista político. Esta medida tem sido adotada em vários países, como a Argentina, o Brasil, a Áustria, a Bélgica ou Malta, havendo estudos que demonstram, por exemplo, na Áustria, que o conhecimento cívico dos jovens aumentou precisamente por força da participação mais cedo na vida política. Depois, por outro lado, pretendemos a redução dos ciclos eleitorais, dos atuais 22 para 10, precisamente para garantir que a cada eleição legislativa não se perde, como até hoje tem acontecido, cerca de 500 mil de votos que são válidos e que acabam por não servir para eleger deputados,
garantindo até uma maior distribuição no número de mandatos, considerando que há uma desproporcionalidade entre as várias regiões do nosso país e a sua representação, o que não contribui para diminuir as assimetrias regionais e sociais que persistem à data de hoje. Por outro lado, pretendemos também a alteração do método de onde, neste caso para a atribuição dos mandatos, para não prejudicar os círculos de menor dimensão e não estar aqui a beneficiar sistematicamente os partidos de maior dimensão. O quarto eixo é o reforço da proteção e o direito à igualdade, identidade e expressão de género, havendo 3 objetivos muito claros. Por um lado, reforçar os direitos das mulheres, com a consagração constitucional do direito ao acesso a cuidados de saúde reprodutiva e o direito à sua autonomia, integridade e autodeterminação corporal e sexual, procurando assim contribuir não só para a erradicação de fenómenos como a violência doméstica, a violência sexual, a mutilação genital feminina ou até mesmo a incapacidade que hoje mais de 70% das mulheres têm, de acordo com estudos recentes, de poder decidir sobre o seu próprio corpo. E pretendemos também consagrar o direito à interrupção voluntária da gravidez por via desta proteção da autodeterminação sexual e da mulher no âmbito constitucional, o que poderá até depois evitar que no âmbito penal haja repercussões em função de maiorias parlamentares circunstanciais. Assegura-se ainda um maior empenho na igualdade de género por via da consagração constitucional do princípio da representação equilibrada de géneros na composição do Governo, da Assembleia da República, dos órgãos das regiões autónomas e do poder local. Pretendemos ainda reforçar os direitos das crianças e jovens que passam a ter uma especial proteção no âmbito do direito quer ao ambiente, quer o direito de voto e a gozar ainda de especial proteção contra todas as formas de violência. O terceiro destes domínios prende-se com a inclusão da identidade de género, da expressão de género e das características sexuais na Constituição, por via da inclusão de género no âmbito do princípio da igualdade e a consagração do âmbito do leque de direitos pessoais, do direito à identidade e expressão de género e à proteção das próprias características sexuais. Por fim, o quinto eixo de propostas do PAN prende-se com a implementação do mecanismo de transparência e salvaguarda de interesses públicos, com dois eixos de propostas neste domínio que visam combater não só fenómenos de corrupção, mas, acima de tudo, a salvaguarda do interesse público. A consagração da obrigação da publicação em Diário da República dos regimentos dos órgãos deliberativos das autarquias locais, de todo o direito derivado de organizações internacionais e da União Europeia, garantindo assim o pleno respeito pelo direito dos cidadãos a conhecerem todo o direito vigente. Por outro lado, a consagração constitucional da possibilidade de consagração legal do enriquecimento ilícito, em termos que respeitem o princípio da presunção da inocência e o essencial dos princípios do Estado de Direito democrático. São estes os 5 grandes eixos da nossa proposta de revisão constitucional. Termino reforçando o que comecei por dizer. Esta revisão constitucional pode e deve ser uma oportunidade de reforço dos direitos humanos nela já consagrados, de reforço da proteção ambiental e, de forma progressista, incluir hoje um valor absolutamente incontornável, que é a proteção animal. Obrigada. Muito obrigado também, Sra. Deputada Inês Sousa Real. E passava então ao último projeto de revisão constitucional: aumentar direitos, proteger o planeta, alargar o regime democrático do Partido Livre. É que passo a palavra desde já ao deputado Rui Tavares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Portugal não tem um problema constitucional. Repito e sublinho, porque esta é a base que nós entendemos que deve ser do nosso debate aqui. Portugal não tem um problema constitucional e isto não é dizer pouco. É dizer muito quando comparamos com países congêneres nossos. É argumentável, é defensável dizer, e é dito por muita gente nos próprios países, que em Espanha existe um problema constitucional, que em França existe um problema constitucional, que no Reino Unido, com a questão da Escócia, com a questão do Brexit, existe um problema constitucional, que na Bélgica, com as suas tensões entre federalização, regionalização, existe um problema constitucional. Países com problemas constitucionais não são poucos. Na Europa Ocidental são até bastantes, mas também há países que têm soluções constitucionais. A Alemanha, a partir do momento em que encontrou uma solução constitucional que lhe resolveu um problema e bem grave anterior da Alemanha e da Europa toda, não mudou de Constituição. Pode ter mudado a Constituição aqui ou ali, não mudou de Constituição, porque essa Constituição resolveu problemas. Esta é a nossa primeira tese. A segunda é que a atual Constituição da República Portuguesa merece ser a lei fundamental mais longeva da nossa modernidade.
Ela já é a segunda mais longeva, já há bastante tempo que enterrou a Constituição de 1933, a Carta de 1826 durou 72 anos, mas vejam só a comparação para se perceber como esta Constituição nos tem servido e outras leis fundamentais do nosso passado não têm servido. A Carta teve vigência num país, aliás com avanços e recuos, num país que estava em estado de guerra civil endémico. A Constituição de 1976 ajudou-nos a evitar uma guerra civil e criou as bases da nossa Casa Comum Democrática. E, portanto, nós também devemos à Constituição de 1976 a responsabilidade de cuidar dela e de a projetar para o futuro. A nossa terceira tese é que a Constituição é popular em Portugal. Isto também não é dizer pouco. Há países nos quais, o exemplo da vizinha Espanha é claríssimo a esse respeito, o facto de haver uma Constituição que foi pactuada com o regime anterior ditatorial faz com que haja novas gerações que não se revêem na Constituição dessa transição. A Constituição de 1976 em Portugal foi a que teve maior consulta pública e participação pública de qualquer das nossas leis fundamentais, desde a Constituição de 1822, que celebramos este ano, e que teve uma consulta pública bastante aprofundada aos limites dos meios da época, muito melhor, evidentemente, do que plebiscitos viciados, como foi em 33, e que faz com que a nossa Constituição seja um documento que é reconhecido como unindo a todos os portugueses e portuguesas. Neste contexto, este processo de revisão constitucional é tudo o que não deveria ser. É tudo o que não deveria ser, não por causa, aqui não atribuo especiais responsabilidades a quem o iniciou e que já muitas vezes declarou publicamente que quer mudar de Constituição, quer acabar com esta e ter uma outra, a que chama da Quarta República, embora eu acho que esta não é a terceira, porque o Estado Novo sempre se quis chamar Estado Novo e não República. Para mim, esta é a segunda. Atribuo responsabilidades aos partidos que seguiram na sua pegada. Porque, reparem, eu percebi há pouco um certo desconforto, tanto do PSD como poderia ser de PS também. Tendo os vossos projetos de revisão constitucional elementos que são bastante interessantes e que poderemos acompanhar, quer dizer, a título de exemplo, a criação do Conselho de Coesão Territorial e Geracional num novo artigo 276b, por exemplo. Introduzindo até a própria ideia desse Conselho, esta obrigação de fazer mais uma democracia mais deliberativa, mais participativa, ouvindo mais gente no nosso território e projetando-nos no futuro precisamente a ouvir as novas gerações, não consideram que teria sido de, pelo menos, lisura parlamentar, esperar que estivesse concluído o processo do Orçamento de Estado, para o qual fomos julgados em coincidência com a revisão constitucional, dando, evidentemente, criando obstáculos e empecilhos aos grupos parlamentares de menor dimensão, que assim tiveram que trabalhar ao mesmo tempo no Orçamento de Estado e numa revisão constitucional. Não consideram que outra altura, e aqui dirijo-me também ao PS, que tem feito bastante, e bem, aliás, esforço na comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, não consideram que o nosso povo merecia que essa comemoração dos 50 anos do 25 de Abril levasse a uma ampla consulta pública, que essa sim depois nos desse linhas de rumo para a revisão constitucional a fazer durante este mandato? Assim, não temos a revisão da Constituição que poderíamos ter, mas podemos tentar fazer dos trabalhos nesta comissão eventual o mais possível aproximado do que uma revisão constitucional à altura dos 50 anos do 25 de Abril poderia ser, e a atitude do LIVRE será precisamente a de colaborar para que assim possa ser e, com os projetos de revisão de todos os partidos democráticos, apoiar aquilo em que nós próprios não tivemos tempo de apresentar propostas, mas há propostas de valor em todos os projetos dos partidos democráticos. Atenção que fazer um processo de revisão constitucional em más condições também não é um detalhe. A Constituição não é só direito, é acima de tudo história.
É a história cristalizada, é aquilo que um país quer ser num determinado momento da sua história e que quer levar para o seu futuro. Disse-se aqui há pouco, protestando, que todos fomos eleitos. É verdade, mas os que enterraram a Constituição da República de Weimar também foram eleitos. Os que enterraram o pouco que havia de democracia na Itália há 100 anos também foram eleitos. Eram deputados. Na altura só deputados, não eram deputados e deputadas. Fala-se muito dos Hitlers e dos Mussolinis na história, fala-se pouco dos von Pappens e dos Vittorio Emanuele, que foram aqueles que acharam que, podendo controlar os primeiros, lhes abriram a porta para destruir regimes democráticos. O papel do LIVRE nesta revisão constitucional consubstancia-se em cerca de 2 dezenas de propostas que têm a ver com, por um lado, atualizar terminologia, que aliás já é de uso comum e já era na Declaração Universal de Direitos Humanos desde 1948, na sua versão em inglês, de Direitos do Homem para Direitos Humanos, tornar tarefa fundamental do Estado promover a participação dos portugueses na diáspora, particularmente tópico se tivermos em conta o que se passou nas últimas eleições, e temos que aprender as lições do que então aí se passou. Também tarefa fundamental do Estado combater a crise ecológica e as alterações climáticas. No artigo 13º, prescindir de tornar constitucional uma obrigatoriedade de reciprocidade no reconhecimento de direitos políticos a cidadãos estrangeiros, que parece à partida um requisito desejável, é desejável termos reciprocidade de outros países, mas na prática se traduz numa mutilação da nossa própria soberania, porque se Portugal entender que, do ponto de vista da coesão democrática, do ponto de vista da participação cívica, queremos que a lei permita participação democrática a cidadãos estrangeiros de determinados países, não temos que ficar dependentes do que, por exemplo, pode querer um ditador de um país estrangeiro, que enquanto não der a reciprocidade a cidadãos portugueses lá, que podem até ser em pouco número, estamos nós limitados naquela que é a nossa decisão política e, portanto, parece-me que é uma recuperação de soberania e não uma mutilação. No artigo 16º, reconhecer a Convenção Europeia de Direitos Humanos e a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia como documentos basilares, que já o são, mas introduzir no nosso texto fundamental, e também, desse ponto de vista, fazer o mesmo com a chamada Convenção de Genebra, a Convenção das Nações Unidas para a Proteção das Pessoas Refugiadas. Artigo 35º, o direito ao esquecimento, no que diz respeito ao âmbito digital, informático. Artigo 49º, o voto aos 16 anos. Artigo 65º, densificar o direito à habitação. No artigo 73º, introduzir o reconhecimento daquilo que é uma realidade secular, quase um milagre do ponto de vista do nosso património cultural, que é a existência da língua mirandesa no território nacional, antes da nossa própria nacionalidade, e tornar, numa altura em que ela corre risco de extinção, tornar também obrigação do Estado contribuir para a sua preservação e para a sua promoção e desenvolvimento. Ao discutirmos este artigo no âmbito da educação e cultura, podemos também discutir densificar as obrigações do Estado português em relação à própria língua portuguesa, como tem sugerido o professor Jorge Miranda, ou reconhecer outras realidades análogas, embora, do ponto de vista histórico, nenhuma com a história que tem, essa história multissecular que tem a língua mirandesa, mas podemos reconhecer outras. Artigo 80º, tratamento de resíduos. Artigo 115º, estender o acesso ao referendo. No artigo 122º, a elegibilidade do Presidente da República não faz sentido ser só a partir dos 35 anos, pode ter feito sentido no passado, não faz sentido hoje em dia. 145, o círculo de compensação, ou seja, o círculo de compensação eleitoral nacional. No 180º, direitos dos deputados únicos, representantes de partido. 186º, muito importante, mas foi entregue antes dos casos políticos dos últimos 2 meses, a audição prévia de governantes na Assembleia da República, como já se passa em muitos outros países e entidades jurídicas com as quais nos comparamos, sejam parlamentares ou presidenciais, dos Estados Unidos à União Europeia, e melhor do que certos questionários que são a porta aberta ao populismo. Em relação à regionalização, 2 propostas. Uma, o fim da obrigatoriedade da criação simultânea de regiões administrativas no continente. Outra, a possibilidade de,
desde que referendadas se possam criar regiões piloto. Em relação à própria revisão constitucional, e para precisamente não termos os problemas que tivemos desta vez, que se alarga o prazo para os partidos apresentarem os seus projetos de revisão constitucional após a apresentação do primeiro projeto de revisão constitucional, de 30 dias para 90 dias, para permitir precisamente uma mais ampla consulta pública, e que depois haja uma consulta pública obrigatória de 30 dias após a consolidação dos vários projetos. E depois duas adições de um artigo 64A e B em relação à nutrição e à água. Eu dizia no início que Portugal não tem um problema constitucional. O que não quer dizer que não possamos mudar a Constituição. Nós, quando mudamos coisas na nossa casa, não quer dizer que a nossa casa tem um problema estrutural e precisamos bem de distinguir, para evitar que caiamos em populismos, dizer: tenho um problema estrutural, tenho que sair de casa, tenho um problema estrutural, tenho que deitar tudo abaixo e construir de novo, ou quero mudar a disposição dos móveis, ou quero introduzir algumas melhorias na casa, mesmo que estejamos muito contentes com a nossa casa, queremos sempre atualizar e renovar. É isso que devemos à nossa Constituição. Portugal não tem um problema constitucional, mas Portugal tem solução no quadro desta Constituição. Se Portugal quer ser uma sociedade altamente inclusiva, mas também dinâmica, que com esse dinamismo de criatividade no trabalho, na economia, na ciência, não deixe ninguém para trás, ou seja, uma sociedade que seja do dinamismo e da dignidade. Se Portugal quer ser uma economia de alto valor acrescentado, uma economia do conhecimento, da descarbonização, que atraia gente, que atraia aqueles que saíram e não queriam ter saído, onde possamos fazer do nosso país a plataforma para uma elite de serviços a nível europeu e atlântico, não há nada nesta Constituição que nos impeça. A culpa é exclusivamente nossa. Aliás, parafraseando o que às vezes se diz ali na sala plenária, nós andamos pela rua todos os dias. Ouvimos as pessoas queixarem-se de não terem acesso à habitação. Ouvimos as pessoas queixarem-se de práticas dos partidos políticos e dos governantes. Ouvimos as pessoas queixarem-se dos transportes públicos. Ouvimos as pessoas queixarem-se dos salários baixos. Nunca ouvimos as pessoas dizer: o que nós precisávamos mesmo era de esquecer esta Constituição e ter outra. Essa, aliás, seria a porta aberta para deitarmos fora um regime democrático estável que nos tem servido, mas que, como todos os regimes democráticos e estáveis, comportam sempre a possibilidade de haver oportunistas que se aproveitem das regras da democracia para dar cabo da própria democracia. Isso já aconteceu no passado, e eu não sou jurista, sou historiador. O meu orientador era um professor de História de Direito, aliás, orientador também do primeiro proponente desta revisão constitucional, e quando nos falava do passado e de regimes democráticos e de Estados de Direito que se perderam, ele dizia sempre no fim: atenção, eles não eram mais estúpidos do que nós. E aconteceu-lhes. Tenhamos atenção, porque nós também não somos mais espertos do que eles. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, também. Estas duas sessões, que eram as primeiras, estão terminadas. A próxima reunião, devo informá-los, embora isto seja aprofundado na próxima quarta-feira, na reunião de mesa e coordenadores, mas na quinta, para tratar, então aí sim, da apresentação genérica dos projetos de revisão constitucional, que foi o que fizemos, e depois, agora, a apresentação e discussão de cada proposta, artigo a artigo. Portanto, vamos combinar nesta reunião de mesa e coordenadores como é que se faz este início. Já vimos que vontade existe aqui muita, iniciativa também, portanto vamos guardar essas energias que há bocado estavam aqui para essa altura, de parte a parte, sabendo que agora não vale a pena discutir como é que se diz o outro, como é que a galinha, ou quem foi primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha. Estão cá os 8 projetos, é isso que temos que discutir. Vale a pena estarmos a incomodar agora com a responsabilidade de quem ou de não. Estão cá. E agora vamos ter que os discutir, é esta a nossa obrigação. E vamos discuti-los com elevação também, porque eu já vos disse que estas reuniões são transmitidas integralmente e há uma coisa que podem ter a certeza que não vão ter.
é desprestígio da Assembleia nesta Comissão. Isso não deixarei de certeza absoluta. Portanto, acho que somos todos minimamente preparados para isto e, portanto, já com experiência todos também disto, e não vamos querer aqui esse tipo de espetáculo público, porque é em direto todas as reuniões. E, portanto, isso tenho a certeza que todos vamos colaborar, porque todos queremos alguma coisa positiva desta matéria. Vamos começar pelo preâmbulo, acho que também é assim, porque também há alterações ao preâmbulo, portanto, pelo menos na próxima reunião esperamos ultrapassar o preâmbulo, porque esse aí se calhar até tem mais discussão, porque já tem uma certa ideologia presente, mas acho que os obstáculos vão ser todos superados. Cá estaremos na próxima reunião e, portanto, para já está terminada esta reunião. Muito obrigado.